E a gente vai trabalhar hoje as duas aulas seguintes, né, de História da Igreja. Esse discípulo de História da Igreja começou semana passada com o pastor André. A gente vai dar sequência agora. Temos mais duas aulas hoje da mesma disciplina. O material já está aí dos irmãos, né? E a gente tem algumas coisas importantes. Algumas coisas importantes nessa aula de hoje, né? E outra coisa importante a gente ter em mente, né? A gente precisa ter como prioridade para aprender hoje. Que há diferenças entre heresias e hereges. Muitas vezes a gente, quando não concorda com uma doutrina, ou quando a gente não concorda com alguma coisa que foi ensinada, a gente já quer logo, né, soltar fogo, descer fogo do céu em cima da pessoa e destruir. Então, às vezes, isso não é necessário. Às vezes é necessário. A gente tem um aula muito sério, que é a dosimetria, né? Qual é a dose da disciplina para resolver o problema? Como é que a gente resolve essas questões dentro da igreja? Mas a gente pode entender o seguinte, que há heresias que podem ser apenas corrigidas, há heresias que precisam ser combatidas duramente, e há heresias que precisam ser excluídas definitivamente. Agora, tudo isso demanda uma certa dose de sabedoria, de tolerância, de paciência, porque, em verdade, essa obra não é feita por homens, essa obra é feita pelo próprio Espírito, que é quem dirige, quem governa a igreja. E os homens têm de se submeter a essa direção, a esse governo do Espírito, para que eles não façam as coisas conforme a sua própria vontade. Então, antes de passar para o próximo slide, nós vamos, assentados mesmo, vamos nos dirigir a Deus em oração, pedindo por esse momento de aula, que a gente possa tirar o melhor proveito quanto possível. Ok? Então vamos lá? Santo Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu nome. E nós sabemos que dependemos inteiramente de ti, Senhor. E nós sabemos que fazemos, que dizemos, que pensamos, como agimos, deve estar sempre submetido à tua vontade, à tua direção, porque tu tens projetos, planos definidos para a tua igreja e nós não devemos recalcitrar contra isso. Abençoa, Deus, essa aula, que seja um momento de aprendizado recíproco, que nós possamos depor todas as nossos pré-conhecimentos, nossos preconceitos, e possamos aprender juntos de ti, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje o pastor Farel vai ficar aqui, né? Guilherme Farel vai ficar aqui no dedinho, de dedômetro. Então vamos lá. Olha só, essa nossa aula a gente vai se dedicar a estudar os pais da igreja. São as pessoas que deram origem ao processo de construção da igreja. Ok? Eles vão trabalhar a igreja que os apóstolos deixaram e vão construí-la como uma igreja que ficou para nós, como uma igreja que foi legada para nós. Então a gente vai ver que nós temos os chamados pais apostólicos, os apologistas e os polemistas. Ok? A apologética não é o tema do curso, não é curso de apologética, é curso de introdução, curso básico de teologia. Mas a única razão de ser da teologia é a apologética, né? Na verdade, ninguém estuda teologia para outra coisa, para ficar contemplando. Você estuda teologia para ser capaz de defender pontos de vista, de defender a fé, de sustentar os pontos de vista. E a sustentação dos seus pontos de vista relativos à fé cristã chama-se apologética, né? Então, isso é extremamente funcional. E os polemistas são justamente aquelas pessoas que contribuíram para que os desvios doutrinários viessem à tona, porque eles provocavam os debates, provocavam discussões e faziam com que os desvios fossem revelados, que eles viessem à tona e que a comunidade da fé pudesse perceber onde estavam os erros. Então, vamos lá. Uma sugestão, antes de você cair matando aí no Berkoff, no Calvino e tantos outros mais, eu sugiro este livro. Está R$ 41 no Amazon, mas ele está de R$ 28 no Kindle, para você ler no seu celular, no seu notebook,
no tablet, a inteligência humilhada do Jonas Madureira, reverendo Jonas Madureira. Por quê? Porque o estudo de teologia, em regra, o estudo de teologia, o estudo de filosofia, tem uma tendência do assoberbamento. A pessoa que estuda essas coisas normalmente se enfatua porque ele acaba dominando uma coisa que a maior parte das pessoas não domina. E isso é uma tendência ruim. Então, submeta a sua inteligência, todos nós achamos que somos inteligentes, né? Alguns de fato são, outros são inteligentinhos, mas enfim, submeta a sua inteligência à humilhação devida diante do Espírito. É só assim que o conhecimento se torna funcional. Talvez, na igreja, ninguém foi mais intelectual do que Paulo. Talvez, ninguém foi um intelectual de um nível que Paulo tinha, né? Uma intelectualidade daquele nível. Mas ele produziu mais, não porque fosse mais intelectual, mas porque ele humilhou todo o seu conhecimento, humilhou toda a sua inteligência aos pés do Senhor e permitiu que Deus fizesse a obra através dele. Vocês estão conseguindo me ouvir lá no canto? Então vamos em frente. Muito bem. Vamos entender um pouco melhor. Quem são os pais apostólicos, né? Pais apostólicos eram teólogos cristãos centrais, pais da igreja. Por que chama centrais? Não porque eles estavam no centro geográfico, mas porque eles centralizaram em torno de si os debates teológicos, ok? O seu nível era tão elevado que todo o restante da igreja acabava aqui orbitando em volta deles, tá? Eles eram pessoas, por assim dizer, luzeiros, eram holofotes, eram faróis que iluminavam. E eles viveram no final do primeiro século, quando os apóstolos estavam partindo, e no segundo século. Esses cidadãos, estes pastores, estes mestres, foram de alguma maneira diretamente ligados com os apóstolos ou com alguém que ouviu dos apóstolos. Ou seja, são a primeira geração pós-apostólica, ok? Então, por exemplo, Justo Gonzalez, ele divide a história deles em eras, né? A primeira era eles chamam de era apostólica, depois a era dos pais, depois a era dos gigantes, que são aqueles que vão defender exaustivamente os princípios da fé cristã. A gente não está seguindo a mesma proposta de Gonzalez, mas enfim, é uma referência porque Gonzalez é bibliografia do curso, Justo Gonzalez, ok? Então, esses camaradas foram filhos ou netos intelectuais e espirituais dos apóstolos, e eles escreveram muitas coisas, foram muitos os seus escritos. Os seus escritos, não obstante serem profundos, nenhum deles é canônico. Ninguém escreveu nada para ir para a Bíblia. Por exemplo, quem leu aquela carta que a gente colocou os fragmentozinhos durante a semana, né? E a gente recebeu spoiler da carta da aula passada com o irmão Max. Você viu que é um livro de uma teologia muito elevada, né? Uma apologética muito boa, mas aquilo não é sagrado, aquilo é uma carta, um documento, ok? Quando você lê, por exemplo, a Bíblia Genebra comentada, os comentários são excelentes, mas os comentários não acrescentam nada na Bíblia. Os comentários não interferem na santidade da Bíblia e eles não são sagrados, eles não são canônicos, nem da Bíblia Shed, nem da Genebra, nem da Bíblia do Reverendo Hernani, nem da Bíblia Fiel, que está aí saindo agora também, né? Foi lançado agora na Conferência Fiel de Pastores, maravilhosas, assim, eu estou na fila para comprar porque está barato, mas não tem disponível. Então vamos lá. Então esses sujeitos, como disse, eles vão inclusive participar da formulação do cânon, e isso é muito importante, o processo de construção do cânon. Vamos lá? Muito bem. Os pais apostólicos foram os primeiros professadores da fé cristã. Os pais apologistas tinham a missão de fazer a defesa do pensamento cristão e mais, articular o pensamento cristão com a filosofia. Aí vem a pergunta: para que serve filosofia dentro da teologia? Teologia não vem de Deus? Filosofia não vem do homem? Para que serve? Ora, Deus, a gente sabe que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. E era necessário que Jesus viesse naquela época que ele veio, porque naquela época toda a base da ciência estava
lançada. Lembra daquela aula penúltima do pastor André, 15 dias atrás? Né? Os postulados, a questão dos postulados. Então, os postulados científicos foram lançados lá atrás. Quando você, alguém aqui, além do irmão Max, é da área de pedagogia ou da área de filosofia? Então, mas quem passou lá na faculdade, que estudou filosofia, sociologia, que estudou até direito, né? Não sei se alguém aqui é da área de direito, você estuda teleologia em direito, uma coisa que você estuda lá é a teoria do conceito, correto? O que é a teoria do conceito? É a epistemologia pura. Aí você diz assim, mas eu estudei Plehano, eu estudei Gramsci, estudei Popper, lá dentro. Não tem nada a ver com, por exemplo, o estudo foi baseado em Platão, em Sófocles, nos camaradas dessa época. Então era assim necessário pegar um arcabouço intelectual para estruturar a apologética cristã, ok? Não é que o cristianismo é filosófico, não é, ele é teológico, mas a nossa argumentação, a nossa estruturação do discurso, vamos colocar assim num termo mais contemporâneo, né? O telling story da igreja é contado filosoficamente, ok? E precisa ser compreendido filosoficamente. E é isso que choca, quando a gente prega o evangelho, ele se choca com as pessoas, não é só pela pregação do evangelho, é por todo o arcabouço filosófico que tem por trás, que ele é extremamente agressivo em relação às flexibilidades, né? As liquidezes que nós temos hoje na filosofia do pensamento, no relativismo, né? Quando você vai lá para o final do século XIX e você lê, por exemplo, Max Weber, você entende por que o cristianismo não é possível de conviver com as religiões pacificamente. A gente, por mais que tolere os outros, por que eu vou tolerar a gente? Porque o cristianismo é uma religião estruturalista. A verdade é estruturada. Quando tu assiste um pastor presbiteriano pregar, tu já até sabe como é que vai ser o sermão dele, né? Dividido em 3 fases, a fase central, que é o teor da mensagem, dividido em 3 pontos. Básico. Isso é estruturalismo. O cara aprende isso no seminário, é básico. Tá bom? Isso vem de onde? Vem da filosofia, e quem faz essa articulação são os pais apologistas. O que mais? Os polemistas. Como falei ainda há pouco, os polemistas são os teólogos da igreja primitiva, que tinham uma postura mais ostensiva. Eles eram aquele pinça de tirar fragmentos de uma fratura, né? Quando a pessoa tem um esmagamento de osso, ou o cara mete lá dentro para tirar os pedacinhos, ou sofre um tiro, né? Tem que meter aquela pinça para tirar o projétil dentro do corpo. Esses eram os pais polemistas. Eles iam lá no âmago da questão para filtrar onde estavam as heresias, as falhas doutrinárias. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito difícil a gente encontrar heresias. É muito difícil. Hoje a gente pega essa aula do outro, como essa aí, que a gente vê aqui olha só aí. Quando você pega aquele documento que a gente colocou ainda agora aí, né? E tem aquela. Acho que nem foi ainda, mas a gente tem uma tabelinha com 20, 30 heresias cristológicas. Isso é heresia. Pois é. Mas na hora que você vê isso, você não consegue identificar. De verdade, você não consegue identificar isso. Entendeu como que é? Não é porque você é leigo, às vezes o pastor tem dificuldade disso. Às vezes o mesmo filme, ele tem que assistir 2, 3 vezes. Às vezes o mesmo livro, ele lê um capítulo e tem que voltar. Opa, não é isso? Acontece essas coisas, porque heresias são muito sutis. Esquece essa história de que o herege era aquela bruxa malvada com uma verruga enorme no nariz, que vai para a fogueira porque ela é feia. As heresias, elas surgem de uma forma muito doce, sutil, e às vezes elas vêm involucradas no mundo de verdades sustentáveis, né? Por exemplo, o carvão de álcool desse aí não precisa mais do que 2 ou 3 gotinhas de arsênico para matar todo mundo que beber dessa água. Assim são as heresias. Então você não pode imaginar que quando você vai atrás de uma heresia, você vai achar um balde de heresias. Não vai ser assim. As heresias vão estar em dosezinhas homeopáticas. Beleza? Então vamos lá. Além dos pais polemistas, né? O que mais que nós temos? Sim.
Os pais apostólicos são divididos em dois grupos, tá, irmãos? Há dois grupos bem definidos. Um, chamados pré-nicenos, dois, chamados pós-nicenos. Eu vou colocar isso para cá, que acho que vai facilitar. Ok, então vamos lá. Pré-nicenos, pós-nicenos. O que tem no meio? O concílio de Nicéia, que é o que nós vamos ver na próxima aula, depois do nosso intervalo. Esse concílio de Nicéia foi o primeiro presbitério da igreja desde aquele presbitério de Jerusalém. Lembra que teve um presbitério de Jerusalém? Atos 15. Estão lembrando? Lembra qual foi a grande polêmica que houve lá no presbitério de Jerusalém? Que era a questão da circuncisão, não é isso? O judaísmo dentro da igreja. Se a igreja deveria manter ou se abster das tradições judaicas. Ok. A partir do credo do concílio de Nicéia, o centro do debate já não é mais o judaísmo. A igreja já viu que igreja não é judaísmo. A igreja não é uma seita judaica. A igreja cristã é igreja cristã. Aí vem a grande questão: e quem é Cristo? Quem é Cristo? Alguém sabe dizer quem é Cristo? Está vendo? Todo mundo sabe, todo mundo tem uma ideia formada dele, mas não, você sabe dizer quem é Cristo? Começa a aparecer dúvidas. Às vezes, o nosso conhecimento e o nosso grau de convicção não é suficiente para a gente sustentar um embate. Não estou falando de embate contra os que rejeitam a fé cristã. Embate dentro da igreja, contra os hereges que estão aqui dentro. Entendeu? Então, a cristologia, irmãos, a cristologia provavelmente seja a doutrina mais complexa de todas as doutrinas que a gente tem na Bíblia, da igreja. Porque é muito delicado. Por exemplo, se a gente perguntar assim: quem acredita que Jesus é filho de Deus? Todo mundo levanta a mão, né? Quem acredita que Jesus encarnou em terra, veio aqui na terra e assumiu figura humana? Todo mundo concorda. Quem acredita que ele ressuscitou? Todo mundo. Onde ele está agora? No céu, né? Como é que ele está no céu? Qual é o estado de Cristo agora no céu? Deixa eu ver. Posso consultar a confissão de fé? Não é assim? Então, note que nós temos aqui, irmãos, a gente tem um monte de informações, a gente é aparelhado todos os dias e a gente tem dúvidas sobre isso. Agora você imagina, nessa época em que 2/3 da igreja era constituída de analfabetos. Olha a situação. Como é que se constrói uma igreja com 2/3 analfabetos? Em algumas regiões, a única pessoa que sabia ler era o pregador. Como é que se prega o evangelho dessa forma? Como é que se ensina a respeito de Cristo? Então, por isso, foi necessário esse concílio, tá? Esse concílio foi uma tentativa forte de achar um consenso, porque o cristianismo estava fragmentado em várias seitas. Alguém deu uma olhadinha naquele fragmento de vídeo que eu coloquei lá do Dambral? Do Código da Vinci, que eu coloquei o linkzinho para vocês hoje? Então, quem deu uma olhadinha, ou quem assistiu o filme do Dambral, lá, o Código da Vinci, na íntegra, tudo bem, tá? Você tem informação. Aquele debate repercute até os dias de hoje. Quem é Cristo é a chave de todas as polêmicas da igreja até o dia de hoje. Por exemplo, por que nós temos, vamos falar de escatologia, né? Amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas. Por quê? A questão gira em torno de quem? De Cristo. Por que existem teólogos liberais que dizem que a Bíblia contém a palavra e outros dizem que a Bíblia é a palavra? Qual é a razão de ser do conceito martiniano de escritura? E eu estou colocando essas expressões, não é para exibir coisa nenhuma, porque quase todo mundo está lendo livros aí de teologia direto, né? Pela quantidade de capa que chega no grupo, a gente imagina que todo mundo está lendo alguma coisa. Entendeu? Então, essas coisas todas giram em torno da figura de Cristo. Até porque nós somos cristãos. Não é verdade? Então vamos em frente. Vamos lá? Vamos lá. Patriarcas pré-nicenos, patriarcas pós-nicenos. Comecemos com os primeiros, né? Quem são esses patriarcas pré-nicenos? Vamos lá. Primeiro que a gente gostaria de destacar, Irineu
Essa pose da mão aqui, tá, irmãos? Não é só. Isso tem um sentido, tá? Isso aí é. A gesticulação era simbólica da postura de conhecer, tá bom? Da postura de conhecimento. Tudo tinha um simbolismo, ok? Aquela áurea que está pintada atrás dele tem um simbolismo, os 3 dedinhos levantados lá, com um dedo menor do que o outro, os 3, né, não está assim, os dedos estão numa gradação. Tudo isso, quando a gente for vendo os slides, que a gente vai passando agora, a gente vai vendo que alguma coisa tinha aqueles dedinhos naquela posição. Vamos lá? Suas principais obras: demonstração e contra heresias. Quando ele escreve contra as heresias, dá para perceber que ele era um polemista, não é isso? Por que ele vai falar de heresia? Porque ele identificou, onde estão os erros, beleza? Então vamos lá. Esse sujeito fez algumas observações interessantes, especialmente sobre as heresias arianas, ok? Sobre o arianismo, também sobre o gnosticismo, e ele faz uma série de refutações do chamado pretenso conhecimento, tá? Que era chamado gnose. O gnosticismo se baseava nisso. E esse sujeito era ainda um dos pré-filosóficos, né? Ele não acreditava que a igreja devesse se abraçar com as filosofias gregas, com a filosofia romana. Ele achava que aquilo era humano demais e até em certa medida satânico, né? Irineu colocou a minha posição, a verdadeira doutrina da igreja, legando-nos a base da doutrina bíblica da igreja. Defende a ressurreição da carne. Isso era mesmo que jogar uma bomba no meio dos gregos. Ele dizia que Jesus Cristo ressuscitou em carne, que a ressurreição não foi uma mera reaparição teofânica. Jesus Cristo ressuscitou em carne. Irmãos, de verdade, muitos de nós aqui agora, muitos de nós que às vezes estão atrás do púlpito, e eu só vou levantar a dúvida, se você quiser a morte, pode perguntar, depois que tivermos aula de cristologia, muita gente tem dúvida sobre o corpo de Cristo. Fala. Tanto que quando depois da ressurreição, ele veio na terra ainda, tem uma passagem bíblica que afirma que ele comeu até peixe, não foi? Sim. Ficou glorificado ainda, não é? E ele também atravessou uma parede, porque ele estava num lugar que de repente ele estava com os discípulos na casa, com o comércio, exatamente. Isso, né? Pois é. Então, vamos em frente. Isso para aquela época, tá, irmão? Era complicadíssimo falar sobre isso para grego, porque assim, olha só, sério, lá no IBGE, se você entrar no site do IBGE, eu fiz isso essa semana, não sei se você sabe, mas há 6 milhões de brasileiros com o nome de Trindade. Maria Trindade, João Trindade, Carlos Trindade, Zé Trindade, tudo, 6 milhões de brasileiros com Trindade. Isso revela o que para você, na sua opinião? São 60 milhões de brasileiros com o nome de santos e apóstolos. Isso revela o que para a gente? Que os rudimentos da fé cristã fazem parte da nossa cultura. Então, para nós, não é difícil você falar de Cristo reencarnado, ressuscitado, de Cristo assunto aos céus, de Cristo nascido de virgem. Não é, porque culturalmente a gente aprendeu que é assim. Agora, note bem, nós estamos falando de uma igreja que nasce no meio de pessoas que já eram piedosas. Piedosas em que sentido? Praticante de uma religião, ok? Praticante de uma religião, eles eram muito apegados às suas religiões, certinho? E as religiões eram chamadas de religiões ancestrais. Olha só, qual é a diferença? Basicamente, a gente não vai falar sobre religiões comparadas, mas se você pegar aqui as religiões orientais, também chamadas de religiões arianas, e as religiões ancestrais da Europa Central e da África, você vai ver que há coisas diferentes. Lá no Oriente,
você tem a ideia do dualismo, né? Yin e Yang, né? Lembra da bandeira da Coreia? Pois é, o Yin e o Yang, o Ouroboro, né? Beleza, são influências de lá. Aqui no Ocidente era diferente. Eles achavam que cada um tinha em si mesmo o bem e o mal. A divindade era composta de duas forças, não o bem e o mal, mas a divindade positiva, que era o homem, e a divindade negativa, que era... Agora você começa a entender um pouco melhor qual a necessidade daquela igreja de dizer que Maria também era deusa. Por que nasceu aquela ideia da Imaculada Conceição de Maria? Não foi a Imaculada Conceição de Jesus. Maria também era deusa. Gente, como assim? Pois é, porque na cultura deles não cabia. Quais são os dois lados, bom e mal, que nós temos? Todo mundo tem o bom e tem o mal. Qual é o lado bom? É o espírito. Qual é o lado mal? A carne. Se o lado mal é a carne, como é que Deus, sendo bom, tem o corpo? Como é que você vai convencer um grego de que o corpo de Jesus era bom? Entendeu? Se o corpo é sempre mal, a matéria é sempre má, e você estuda isso, por exemplo, quem já leu o Banquete de Platão, quem já leu a República de Platão, vê esse discurso muito claramente lá. E isso é matéria, isso ainda não é novidade, né? Porque os fragmentos desses textos que eu estou falando aqui, vem nos teus livros de filosofia de segundo ano do ensino médio. Então todo mundo já ouviu falar sobre isso. Estou aqui falando nenhuma coisa que seja alienígena, né? Não estou falando de sexo de anjos para vocês. Vamos em frente. Vamos lá. O termo gnosticismo, que vai ser uma das heresias que vão perseguir a igreja nos 3 primeiros séculos, né? Grava bem, você não precisa aprender tudo que está aqui, tá? Isso não importa se você vai aprender toda essa matéria da aula de hoje, porque você não se lembra que você almoçou domingo, né? Mas o almoço de domingo sustentou para hoje. Então não é importante que você grave todas as coisas, é importante que vá ficando algum resíduo que vai produzir alguma coisa para ti no futuro, na soma do tempo de igreja, da comunhão com os santos, do serviço com Deus. Então nessa época tem duas heresias que vão perseguir a igreja, que são o gnosticismo e o arianismo. Gnosticismo e arianismo, esses dois nomes são os nomes a lembrar. Se não lembrar do resto, não tem problema. E as duas têm uma coisa em comum: gnosticismo e arianismo convergem no mesmo ponto, que é a negação de Jesus corpóreo, do Jesus físico. Ok? Entendido isso? Vamos em frente lá. Olha lá. O termo gnosticismo, não vou substituir, se refere a vários movimentos religiosos do primeiro século do cristianismo. Ok? Isso vem da gnosis, né, da palavra gnosis, que é um termo grego relativo a conhecimento. Por exemplo, a irmã que é pedagoga, né, é o cognitivo. Cognição vem de gnose, beleza? De gnóstico, de aprendizado. O ser cognoscente, ele aprende matérias cognoscíveis, não é isso? Então, gnose, conhecimento. Agora sim, vamos lá. Esse é o sujeito. Uma coisa. Volta lá para o Irineu, para a gente Irineu. Mais uma. Aí. Esse Irineu era de uma região na Turquia, muito conhecida como Capadócia, tá? Ele é da Capadócia. Lembra do São Jorge? Jorge Santo Praça, cavalaria. Pois é, Jorge da Capadócia e Irineu da Capadócia. Vamos em frente lá. Vamos lá para o próximo. Alexandre, Clemente de Alexandria. Alexandria fica no Egito, ok? Então, isso é interessante, tá, irmãos? Porque nessa época aí, conforme a gente falou no vídeo número 1, acho que foi um vídeo que foi sábado, né? A igreja não tinha muitos polos estruturados, tá? Tinha poucas igrejas que eram realmente grandes, e elas é que eram as irradiadoras. Elas mandavam pastores, mandavam mestres, mandavam ensinadores, mandavam gente para instruir a igreja. Não tinha em todo canto. Entendido isso? Não era assim tão simples. Vou te dar um exemplo. Hoje, aqui em Castanhal, nós que somos presbiterianos, e acho que quase todo mundo aqui é presbiteriano, né? Quem não é presbiteriano é de alguma outra igreja
evangélica. Aqui em Castanhal deve ter mais ou menos uns 100 pastores. Só para ter, são 3. Se você pegar uma bicicletinha, antes que você consiga suar o cós da sua calça jeans, você chega à casa de qualquer pastor. Naquele tempo não era assim. Entendeu? Naquele tempo era muito complicado. Então a origem da onde vinham os pastores era importante. E essa igreja de Alexandria ganha excepcional importância, porque essa igreja de Alexandria foi fundada por um apóstolo, São Marcos. Foi o próprio Marcos que fundou a igreja de Alexandria. Ok? Lembra dos 12? Marcos, Mateus, Marcos fundam a igreja de Alexandria. E lá em Alexandria tinha 3 coisas muito importantes. Primeiro, era uma cidade rica. Então a igreja tinha muitos recursos, tinha muito dinheiro. Ela podia mandar ensinadores, ela podia mandar missionários, porque era uma igreja rica. Segundo, era uma igreja formada de intelectuais. Ok? Gente, Alexandria, sabe Sorbonne? Junta Sorbonne com MIT, com Princeton, com Oxford, coloca todo mundo em universidade só, era Alexandria. Alexandria tinha uma biblioteca com 3 milhões de livros. Ah, você dá a UNAM aqui em Belém tem 5 milhões. Pois é, né? Hoje. Agora, tu imagina que são 3 milhões de livros escritos à mão. Há 2.500 anos atrás, há 1.800 anos atrás, há 2.000 anos atrás. Então era uma coisa fabulosa, gente. Fabulosa. E Alexandria, além de tudo, era uma cidade gigantesca. Gigantesca, 1 milhão de habitantes. A gente diz, Belém tem 1,5 milhão. Pois é, né? Tu não vai comparar século XXI com o século I. 1 milhão de habitantes, mano. Agora tu imagina que loucura que era morar numa cidade daquela, sem metrô, sem elevador, sem ônibus. Então, é um mundo. Alexandria. Sem energia elétrica, sem água encanada, sem internet. Olha, internet, gente. E as pessoas viviam. Como é que chegaram até lá, mais, irmão? Sem internet? Pode. Eu nem posso imaginar como é que isso aconteceu. Vamos em frente. Então, olha só. Suas principais obras são exortação aos gregos. Por que exortação aos gregos? A gente vai já falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque a teologia lá na Grécia, especialmente a dos gregos, mais para o lado da Pular, lá para o rumo do São Jorge, a teologia deles começou a dar umas rateadinhas, sabe? Pois é, então ele faz uma exortação e dá uma catracada dos gregos. O instrutor, que é sobre pastores, o que o pastor deve fazer, como deve agir. Algumas das coisas da teologia pastoral até hoje são inspiradas nesse sujeito, e miscelâneas que tratam da praxeologia da igreja. Porque como nós devemos conviver no mundo, nas relações objetivas que nós temos. Ok? Vamos lá? Ele era nascido em Atenas e ele era profundo conhecedor da filosofia neoplatônica. Quando a gente fala de filosofia neoplatônica, vai ter uma figura-chave nisso, tá? É um cara chamado Plotino. Plotino. E Plotino era sabe aquele pontinho fora da curva? Um homem fora do seu tempo? Era o Plotino. Plotino é um cara espetacular. Espetacular. Se você for olhar, o Plotino nunca foi cristão, tá? Teve contatos assim, fugazes com alguma coisa, mas não era cristão. Mas o que ele ensinou, estruturou a igreja. Foi extremamente usado por Deus. Plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. A tal ponto, claro, isso não deve ser levado a sério, a qualquer da letra canônico, né? Mas foi tão importante a tal ponto que o próprio Santo Agostinho dizia que Platão e a escola platônica era o protótipo do Evangelho. Vamos lá. Ele sucedeu a Pateno, que era o líder da igreja de Alexandria, e ele vai combater o gnosticismo com muita força. Ok? E ele vai estabelecer um programa educacional. É a primeira vez na história, para você que gosta de defender sua igreja, sua história, é a primeira vez na história que as escolas têm um programa, tem um conteúdo programático. Quem vai ser ensinado para o aluno? Isso. E por que isso? Isso por causa disso, para levar aquilo. Foi a primeira vez.
estrutura educacional catequética que ele vai criar só vai ser revertido, imagina, irmãos, olha lá, na Revolução Francesa. Tudo que, inclusive o Michelangelo, Donatello, as quatro tartarugas ninjas, né, fizeram faculdade estudando em cima do que ele ensinou. Sério, para você ter uma ideia do grau do desenvolvimento de ciência e de filosofia que a tua igreja te legou. Isso aqui não é coisa de ignorante, não. Tem um monte de gente que acha que o cristianismo é coisa de ignorante, imbecil, né? Os coitadinhos que não têm esperança na vida se agarram com Jesus e para poder suportar as agruras dessa vida. Pois é, mas olha aí. Vamos em frente? Entre suas obras, ele trata de ética, teologia e comentários bíblicos. A ética está naquele miscelâneos, tá? O que mais a gente pode dizer importante dele é que Clemente de Alexandria teve um papel importantíssimo na história da hermenêutica. Ok? A hermenêutica é uma ciência belíssima que não diz respeito apenas à teologia. Ok? O pessoal do direito, o pessoal da pedagogia, o pessoal de filosofia depende da hermenêutica para se comunicar, para produzir o seu conhecimento. Vamos lá, mais um passinho. Orígenes é outro sujeito importante dessa mesma época. Olha o que ele é também. Orígenes de Alexandria. Ok? Mais um herdeiro da tradição. E você pode perceber pelas feições, ele era negro. Ok? Negro. Então, esse camarada vai ser bem interessante. Eu estou colocando isso não porque tem algum tipo de orgulho negro, tá? É para a gente perceber que a igreja nunca teve lugar, igreja de verdade, nunca teve lugar para racismo. A igreja de verdade, a igreja do Senhor Jesus, sempre coube judeus, árabes, chineses, gente de tudo quanto é canto, desde que esteja aos pés do Senhor Jesus. Vamos lá. Essas são as principais obras dele, ok? Essa sobre os princípios é interessantíssima, está de grátis. Todas elas não, mas aqui está facinho de ler, porque tem português. Você acha em PDF, na Biblioteca Nacional tem isso aí, na Biblioteca da USP tem, na Biblioteca da PUC, você pode baixar gratuito, e é muito legal, são coisa de 2.000 páginas, você vai ler e vai se divertir bastante. Não precisa fazer leitura de capa a capa, né? Você pode usar como leitura de consulta, ler partes em frente. Beleza? Vamos lá então? Aí nós temos algumas novidades. Via o Filho como um segundo Deus. Ele ainda não tinha percebido a ideia de Trindade. Tá bom? Ele achava que tinha um Deus Pai e o segundo Deus, que era o Deus Filho. Repito, para a cultura da época era complicadíssimo entender essas coisas, tá? Muito complicado, muito complexo mesmo. Vamos lá, o que mais? Foi o primeiro a interpretar a morte expiatória de Cristo como resgate de toda a humanidade. Gente, como assim? Eu aprendi isso na escola dominical com 6 anos. Pois é. Olha que graça que o Senhor te concedeu, né? Você aprendeu isso na escola dominical, na EBF. Você já botava aquela correntinha de 3 corizinhas, né? A fitinha preta, do coração sujo, o livro sem palavras, né? Então você já aprendeu aqui a morte expiatória de Cristo desde a primeira EBF que você participou. Olha onde nós estamos aqui, ó. 200 anos depois dos apóstolos terem morrido, ainda tinha gente que, para os quais Cristo ser Deus, Cristo ter morte expiatória era novidade. Aí você pergunta assim, esse cara não liu a Bíblia não? Não está escrito em Hebreus isso? Mas não tinha Bíblia nessa época, tá? Ainda estavam montando o cânon. Nessa época, ainda nem a Bíblia judaica estava definida como Bíblia judaica, os 32 livros que eles nos legaram, né? Ele não considerava eterna a participação do Filho na natureza humana, mas sim temporária. O que quer dizer isso? Você sabe que Cristo teve Jesus Cristo saiu da glória para se encarnar, não é isso? Ele se transformou em homem ou assumiu a humanidade? O que
que vocês acham? Assumiu a humanidade, ok? Ele assumiu a humanidade, ele não é um trans, não. Ele é Deus que assume a humanidade. Essa humanidade foi temporária ou é eterna? Eterna. Jesus é homem hoje? Hebreus nos fala sobre isso, né? Por ser homem, ele pode se compadecer de nossas fraquezas. Hebreus 4,15, para mim, particularmente, o mais belo de todos os versículos da Bíblia. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas antes, um que como homem padeceu todas as nossas aflições, todas as nossas tentações e fraquezas. Então Jesus é eternamente homem, mas nessa época ele tinha algumas dúvidas sobre isso, tá? Então este conceito, achar que Jesus foi homem temporariamente, tempo de encarnação, é muito comum na igreja até hoje, tá? E ele teve essa falhazinha aí. Tem uma frase que diz assim, não sei se concorda, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Procede? Mas não são duas pessoas, não é um homem e um Deus, é um Deus que é os dois ao mesmo tempo. São duas naturezas. São duas naturezas numa só pessoa. Não é um Jesus homem e um Jesus Deus. Isso aí a gente vai ver mais tarde, daqui a pouquinho, se der tempo, eu espero, lá na história. Ele vai dizer, não, eu tinha duas pessoas e... Vamos lá em frente. O irmão, quando Paulo na carta a Timóteo, ele fala no capítulo 2, só um Deus e um mediador de Deus e dos homens, que é Jesus Cristo. Homem. Jesus Cristo, homem, exatamente. Perfeito. Muito bem, na sua teologia ele negava a permanência do corpo ressurreto, tendo como estágio no caminho percorrido pelo crente rumo à transformação em espírito puro. Isso aí é filosofia, influência da filosofia grega, que achava que o corpo era sempre mal. Se o corpo é sempre mal, ele não pode levar a santificação. Ok? Muito bem. Também sugeria a possibilidade de que o amor de Deus, mais cedo ou mais tarde, traria a salvação. Já pensou você no céu brigando de peteca com Satanás? Que maravilha, né? Isso aqui não é tão antigo assim. Recentemente, no podcast, um senhor aí que é teólogo, ele disse que Satanás tem a possibilidade de a gente ter que ser salvo. Ó, maravilha, né? Foi o Rodrigo, não foi? Rodrigo, né? Da Adventista, não foi? Parece. Não, foi, não sei se foi o Rodrigo, eu acho que foi até aquele filho do fundo lá. Ah, o Miguel Mastral. Miguel Mastral. Ele Ele é filho do fogo dele. Veja que maravilha, né? Então vamos lá, vamos em frente. Tertuliano de Cartago também é na África, tá, gente? Vamos lá. Toda essa sua bibliografia, na verdade, é muito mais do que isso, tá? E esse aqui é um detalhe interessante para as meninas. Ele faz um comentário sobre Paulo e as mulheres. Tem aquele livro Paulo e as Mulheres? Quem é esse livro, Paulo e as Mulheres? Tem um livro recente que está, é de um pastor presbiteriano, Paulo e as Mulheres. É interessante, bem interessante. E lá ele fala sobre como é que é o culto feminino, quais são os direitos legítimos e bíblicos da participação da mulher no culto, no sacerdócio e no serviço de Deus. Interessante isso, né? Isso é interessante, irmãos, porque muitas vezes a gente aprende a olhar a Bíblia como um livro machista, né? E na verdade, a Bíblia a religião cristã é a primeira religião de toda a história da humanidade e única que iguala as mulheres autônomas, a tal ponto de chamar a mulher de auxiliadora. Ah, tá vendo o machista? Auxiliadora. Sabe quais são as duas pessoas na Bíblia que são chamadas de auxiliadoras? Só duas: a mulher e Deus. Deus é meu ajudador, Deus é meu auxiliar. Só a mulher e Deus são chamados de ajudadores. Aí você vê o tamanho da sua importância no seu lar, para os seus filhos, para o seu marido, e quando esposa de ministro ou mãe de ministro, o tamanho da sua responsabilidade no ministério da pessoa. Só duas pessoas são auxiliadores na Bíblia. Ok, vamos em frente. Ele vai trazer algumas novidades interessantes para a teologia ocidental.
ele não tem propriamente um sistema teológico, né? Ele, na verdade, não vai criar um sistema teológico, mas ele vai trazer algumas preocupações importantes, né, para as reflexões sobre teologia. Então, por exemplo, uma coisa que ele achava interessante, que eu acho interessante o pensamento dele, é que para ele a teologia tinha que ser uma coisa de teologia pura. Ele achava que as questões de filosofia nem sequer deviam ser nomeadas dentro da igreja, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que ele não tinha sido percebido que essa postura dele também é uma postura filosófica, né? Negar a filosofia é filosofia, correto? Muito bem, então vamos lá. Patriarcas pós-nicênicos, já o que vai acontecer no pensamento da igreja depois do Concílio de Nicéia. Vamos lá? Olha só, no Concílio de Nicéia fica muito claro isso aí, tá? Esse quadrado aí, esse esqueminha, vai ficar bem claro no Concílio de Nicéia. O que nós temos? A escola grega lutava para bloquear a interpretação, a incorporação de conceitos da religião grega no cristianismo, porque a igreja grega tinha se percebido que o cristianismo, a piedade grega era a piedade grega, correto? Então os gregos, pode parecer paradoxal, mas ele mesmo dizia, a nossa cultura, a filosofia se aproveita, mas a cultura não, ok? Os capadócios, gente, os capadócios, eles tinham uma certa simpatia com a teologia grega, com a filosofia grega. Na verdade, a questão não era nem a filosofia grega, tá? Nem a cultura grega. Era uma outra situação chamada teogonia. Para quem não tem muito intimidade com o sistema, a palavra teogonia quer dizer a história da origem dos deuses. Entendeu? E na cabeça dos gregos, a teogonia era muito clara, muito definida. E essa teogonia grega era rejeitada pelos latinos e rejeitada pelos gregos. Mas os capadócios achavam bonitinho. Eu ia falar isso mais na frente, mas eu vou até antecipar logo. Olha só como é que é a teogonia grega. Imagine aqui, ó. Deus, Zeus no caso, que não é o principal deus deles, né? Porque Zeus é filho de Cronos, então não é o principal. Admitamos que Zeus fosse o deus master deles, né? O popstar, é o dono do Olimpo, que ele presidiu o Olimpo, né? Então você tem Zeus. Se Zeus tivesse um filho com uma mulher humana, o que seria o filho dessa mulher? Seria Deus? Seria semideus. Mas se ele tivesse um filho com uma semideus? Mas seria Deus. Entendeu? Você entendeu isso, mestre? Deus, é aquele velho joguinho de sinal. Deus mais homem igual a semideus. Deus mais semideus igual a Deus. Daí vem a próxima grande polêmica, que é a questão do papel de Maria. E essa polêmica persiste até nosso dia. Quem foi que introduziu isso dentro da igreja? Os capadócios. Irmãos, e acreditem, sabe qual foi que bancou essa escola pelo Capadócia? Duas igrejas ricas, intelectuais e poderosas. Quais são elas? Corinto e Laodiceia. Entendeu? Corinto e Laodiceia. Vamos em frente. Olha só, esse mapinha mostra bem onde estão os campos de alcance das escolas teológicas, ok? Esse círculo azul aqui é a escola teológica da Capadócia, esse círculo verde é a escola teológica grega e os círculos pretos é a escola teológica latina, ok? Nós somos herdeiros últimos das tradições latinas, tá bom? E a igreja católica, apostólica, romana, a famosa ICAR, não deveria ser dela esse legado? Pois é, mas não foi, né?
Depois a gente entende como é que isso aconteceu. Vamos em frente. Eusébio, tá bom? Eusébio de Cesareia. Cesareia ficava na Palestina. Todo mundo conhece a história, né? Cesareia era a cidade onde morava, por exemplo, Pilatos, correto? Cesareia marítima. E lá havia uma igreja importante, um centro de formação intelectual e tudo mais. Vamos em frente. História eclesiástica e debates cristológicos. Aí a igreja começa a clarificar quem é Jesus, começa a definir para nós mesmos quem é Jesus. Vamos em frente. Olha lá, do ponto de vista dogmático, Eusébio apoiava-se em Orígenes. Teólogo ou filósofo? Orígenes. Teólogo ou filósofo? Filósofo, vem da filosofia, né? Partiu da ideia fundamental de soberania absoluta de Deus, monarquia. Ele acreditava que Deus era o rei do universo. E a vontade de Deus prevalecia? Era a vontade de Deus prevalecia? Não, irmãos. O que prevalece de Deus não é a vontade, são os seus decretos. As vontades são temporárias, não é isso? Toda vontade não é temporária? Ligada às necessidades? Deus não tem vontades, Deus tem decretos. Os decretos de Deus é que reinam sobre o universo. A gente às vezes usa, olha, a vontade de Deus é essa. O próprio Paulo diz, né? A vontade de Deus é a vossa santificação em Cristo Jesus. Beleza, mas no contexto da teologia, como um campo maior de ensino, de estudo, Deus governa através dos seus decretos. Sempre decreto. Tudo é decreto de Deus? Não? Sim ou não? Tudo é decreto de Deus. A maldade no coração de um traficante, decreto de Deus? Sério? Se é da vontade de Deus, então ele é culpado diante de Deus do seu tráfico? A maldade de Hitler lá, botar 40 milhões de pessoas no forno crematório, era decreto de Deus? Sim ou não? Ah, meu filho, te decide aí. Esse Deus que tu serve tem decreto ou não tem? Então Hitler foi decreto de Deus? Decida, meu filho. Sim, meu irmão. Gente, estou chocado. Mas é para chocar mesmo, meu filho. É para chocar mesmo. Hitler foi decreto de Deus. Então ele é inocente do seu pecado. Eu não sou pastor não, eu sou professor apenas. Ele é você, vai ser Nabucodonosor. Aquela história de Nabucodonosor tem uma parte que Deus chama ele de Deus tempo. Sim. Quando, exatamente. Quando Eliseu foi ordenado por Deus para ungir Haddad, né? Ben Haddad como rei da Síria, a mulher disse, mas eu sou cão. O que o Eliseu fala? Eu sei. Eu sei. Mas tu é a vara do furor de Deus. Ponto. Não é isso? Vara do furor de Deus. Então, mesmo quando o ímpio é decretado que ele faça algo, ele continua culpado das suas coisas, porque se Deus não tivesse decretado ele, faria por vontade própria, talvez até pior. Na verdade, o decreto de Deus não determina que ele faça o mal, limita que ele faça somente aquele mal. Entendido? Então, quando Deus colocou o decreto lá do Hitler nesse exemplo, não é que Deus permitiu uma coisa dessa de matar 40 milhões de pessoas. Deus permitiu que ele matasse apenas 40 milhões de pessoas. Tem um teólogo que ele fala o seguinte, que a questão de Hitler ter matado milhões de judeus foi uma consequência histórica, tanto que quando Pilatos falou que o sangue deste homem recai sobre você. Depois de vários, passando anos e anos, milhões de anos, chegou na questão do Hitler, e foi a consequência justamente daquela questão da crucificação de Cristo. Não é como é por aí que vai a história, né? Muito bem, vamos em frente. Atanásio, esse aqui é interessantíssimo. Esse sujeito, Justo Gonzalez, relata umas coisas interessantes sobre ele, né? Ele botou o imperador para correr dentro da igreja. Eu conheço muitas pessoas dessa escola de Anastácio. Muita gente que não falta essa escola dele. É.
aceitar isso foi um decreto. Era só naquele tamanho aí, Olha, essa observação é importante. Por favor, repita mais essa cartinha. interessante que nessa tela aí ele está retratado como branco, né? Só que na verdade, na história, ele é conhecido como anão negro. Baixinho mesmo. Baixinho, de pele escura. Na verdade, a igreja foi muito marcada por negros nos primeiros séculos. Muito marcada. Por que isso? Alexandria, Cartago, Hipona. Gente, aquele norte da África era uma região riquíssima. Vocês lembram quando Jesus foi no caminho da cruz? Que teve até um cara de lá que carregou a cruz para ele, né? Sirineu. Sirineu vem de Cirene. A capital de Cirene era Hipona, onde nasceu lá o Santo Agostinho. Tanto que Flávio Bizancio falando que esse Simão Sirineu era negro também. Exatamente. Então vamos lá, vamos passar em frente. Essas são as principais obras dele, ok? O que a gente pode dizer sobre ele? Ele combate fortemente a heresia ariana. Ário foi um dos caras assim, que mais causou problema para a igreja. Por que Ário foi importante como causador de problema? Porque Ário era um dos caras mais bem preparados intelectualmente de sua época. Ário era um gigante intelectual, gigante mesmo. Sabe aquele cara que tem argumento para tudo? Se você falar de futebol americano, ele conhece as regras. Se você falar de poker, ele sabe jogar. Se você falar de astrofísica, teoria das cordas, ele sabe todas as coisas. Pois é, esse cara era o Ário. Então era muito difícil dialogar com Ário e você sair com a sensação de que você acertou alguma coisa. Ele sempre passava a ideia de que você está diante, você é um ignorante falando com Deus. Era um cara muito elevado. Entendeu? A formação dele, a intelectualidade, e isso foi difícil de combater porque Ário trouxe heresias muito sutis para a igreja. Irmãos, estamos na nossa hora de intervalo. A gente vai precisar dar uma paradinha. Não acabei esse assunto, mas eu vou voltar depois do intervalo para acabar essa aqui, que não adianta falar dos concílios sem acabar esse assunto aqui, ok? Então a gente vai aqui na nossa quebradinha, 15 minutos de encontro, para não perder a sequência, beleza?